uma viagem missionária, Deus tocou no meu coração. Realmente eu sabia que Deus tinha algo mais para minha vida. Eu não faço isso sozinho. Se não fosse com a minha esposa, eu não sei onde eu estaria. Minha família faz parte dessa história. Me chamo Paulo Vitor, conhecido como Pastor PV ou Pastor Paulo, como alguns me chamam. Então, a minha caminhada no Ministério Pastoral aconteceu há 2 anos atrás, quando fui consagrado. Mas desde os meus 16 anos que eu me converti ao Senhor, que Deus já arde essa chama no meu coração. Quando eu ainda era adolescente, ainda lá na El Shaddai, me converti, me batizei ao Senhor. E sempre tive o desejo de fazer teologia, mas nunca tinha chegado esse momento. Uma vez eu estava orando no quarto na casa dos meus pais, ainda era solteiro, e sempre fazia viagens missionárias, sempre evangelizava, mas quando eu fazia isso, era algo que acendia meu coração, essa chama de servir a Ele integralmente. Quando eu voltava para minha profissão, fiz faculdade de engenharia civil, era como se tivesse faltando algo. Não estava completo na minha vida. E uma viagem missionária aqui da igreja, em Major Isidório, servindo lá com as crianças, eu percebi esse desejo no meu coração, essa chama. Quando eu voltei, fiz uma oração ao Senhor. Senhor, se for da vontade do Senhor, de eu ir para o seminário, de estudar, de preparar, ser um ministro do Evangelho, o pastor vai me ouvir, o pastor Pedro. Mandei mensagem para ele. Num culto de quarta-feira seguinte, após o culto, ele estava cheio de muitos atendimentos, mas eu fui o último a ser atendido e ele me esperou. E Deus confirmou isso. Tinha apenas 1 mês para eu poder realmente fazer a inscrição, de ir para o seminário, senão só ia no outro ano. E tudo encaixou, tudo se alinhou para que eu pudesse ser enviado para o seminário estudar, porque também ser pastor também é estudar, a gente nunca deixa de estudar, para que a gente possa realmente passar aquilo que Deus já colocou no nosso coração, que é a palavra de Deus. E a igreja me enviou para o seminário, passei 4 anos lá no seminário, e há 2 anos atrás essa promessa se cumpriu de ser privilegiado, de ser um ministro do Evangelho, de pregar a palavra de Deus. Eu entendo também que família, depois de Deus, é o nosso maior patrimônio, é nossa prioridade. E hoje eu sou casado com a minha esposa Yara, hoje temos a nossa bebezinha Maduzinha, que realmente já nasceu num lar, sabendo que o pai dela é pastor, isso é um privilégio também. E a minha família, eu pastoreio junto com minha esposa, a gente ministra ao coração das crianças, ministra ao coração dos adolescentes, e é um privilégio. E eu sei que eu não faço isso sozinho. Se não fosse com a minha esposa, eu não sei onde eu estaria. Minha família faz parte dessa história, dessa caminhada. Eu sei também que seguir a Cristo é muito mais do que a gente viver na casa dele, na obra dele, mas viver realmente o chamado que Deus tem para nossa vida, como família, como ministério. E eu sei que também uma das minhas maiores alegrias como pastor é cuidar do coração das crianças e preparar a próxima geração, que são os adolescentes. Deus tem marcado isso no meu coração, e realmente preparar a próxima geração, e realmente conectar gerações. Somente o Senhor pode dar isso. A gente não escolhe, a gente não pede, é Deus que chama, essa chama que arde, que muitas das vezes a gente nega, a gente prende esse chamado, mas no tempo certo acontece. E aconteceu na minha vida. Eu entendo que ser pastor é muito mais do que você pregar a palavra em um púlpito. É cuidar de vidas. Ser pastor é pastorear a vida de uma pessoa, de várias ovelhas. E ser pastor também é muito mais do que você pregar a palavra. Realmente você viver aquilo que Deus preparou para a sua vida. É cuidar, é amar, é pastorear. O que pesa no meu coração com relação ao chamado pastoral é sair da mão do Senhor. Porque deixar de viver aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Porque é um peso, é uma responsabilidade, não é fácil. Muitas das vezes estamos sozinhos realmente. A vida pastoral, às vezes não temos amigos ou poucos amigos de estar do lado, de conversar, de compartilhar. Realmente o peso no meu coração é deixar de cumprir o que Deus preparou para a minha vida, para a minha família. Deixar de viver a vontade de Deus para minha vida, deixar de estar debaixo dessa mão. Essa bondade do Senhor para a minha vida. Um recado para toda a igreja IBK é que a nossa igreja é uma igreja séria, que prega a palavra. Você faz parte da IBK, pode estar sempre um coração atento para ouvir a palavra de Deus, porque jamais vai deixar de ser pregada a palavra aqui. Deus tem sempre algo novo a ministrar aos nossos corações. Você possa sempre, em nome de Jesus, ser acolhido, abraçado, para que a igreja IBK possa ser sempre uma bênção na sua vida e na sua família. Que você possa estar sempre orando por nós, os pastores, principalmente pela nossa família, nossas esposas, os nossos filhos, porque oração move montanhas e precisamos das orações de vocês, porque
a oração de vocês vai também abençoar a nossa vida e será um gás a mais para que possamos sempre ministrar o coração da igreja com muita alegria. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.